Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje, 11 de abril de 2020, nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor e a Ceia do Senhor. A Páscoa do Senhor trata da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E, semelhante a isso, nós também, cristãos, nos sentimos libertos da escravidão do pecado, através do sacrifício de Cristo ali na cruz. E também celebraremos a Ceia do Senhor, que é esse memorial que relembra o sacrifício de Cristo na cruz para perdão dos nossos pecados. E no processo cristão está a santificação, no processo cristão. E é um processo contínuo, uma busca que deve ser constante, como bem definiu o irmão Eurídice na primeira aula sobre santificação, no domingo anterior. E os irmãos que quiserem assistir a aula do irmão Eurídice, é só acessar a página da CIB Luz no YouTube, que lá vai estar o vídeo do irmão Eurídice a respeito da santificação. E ele frisou que essa santificação é um processo. Ele inicia na conversão e vai até o final da vida cristã, até o término do ciclo de vida aqui na Terra, do cristão. Esse é o processo de santificação, de busca por santidade. E na glória, a santidade se torna plena. Assim como é o nosso Deus, seremos nós. Nós cremos nisso. E os objetivos dessa aula sobre santificação é entender a importância da santidade na vida cristã, comparar o conceito bíblico e o secular de santo, que significa ser santo para o mundo e o que significa ser santo para nós cristãos, e apresentar princípios para a busca da santidade. Esses serão os temas que nós abordaremos aqui. Os objetivos da aula são esses. 1 Pedro 1, 15 e 16 nos fala assim. 1 Pedro 1, 15, versículos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O nosso Deus, ele deixou registrado em sua palavra que ele é santo. E ele espera que também sejamos santos. Ele nos determina ser santos, assim como ele o é. Então, essa santidade, ela deve ser buscada. Nós, cada um de nós, deve buscar essa santidade. E agora entraremos no conceito. O que é ser santo para o mundo? O mundo tem uma ideia de santo, é aquele que não comete falhas, não comete equívocos, e até pejorativamente eles tratam alguns como santarrões, aqueles que se acham santos, se acham certinhos, se acham sem falhas, sem defeitos. E o cristão já tem esse termo santo como aquele que é separado. Separado de quê? Separado das coisas do mundo para as coisas de Deus. Isso é ser santo na ótica cristã, porque nós cristãos sabemos que santidade, ser santo aqui na terra, só o Senhor Jesus o foi. Só Ele foi santo, só Ele foi sem erro, só Ele foi sem mácula, só Ele foi sem pecado. Nós não, nós erramos, nós falhamos, nós somos pecadores. Romanos 3:23 fala sobre isso. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós estamos inclusos aí. Nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós buscamos não cometer mais esses erros.
E a palavra santificação, ela significa separar do profano para o sagrado. Como eu falei, nós cristãos temos esse conceito de santo, aquele que é separado. E a santificação é esse processo de separação do que é profano para aquilo que é sagrado. É a separação dos nossos desejos, da nossa carne, da nossa vontade. A gente se separa disso, a gente se abstém disso, a gente nega isso, a gente nega os desejos da carne para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso é ser santo na ótica cristã. Esse é o processo de santificação. Quando nós buscamos ser santos, buscamos estar matando as nossas vontades para estar fazendo a vontade de Deus, que é Espírito. E é um processo divino que cada crente deve seguir e alcançar, o processo de santificação. Pois a Bíblia está repleta de passagens que nos ordenam a buscar continuamente esta ação de Deus em nossas vidas. E realmente a Bíblia está cheia de passagens a respeito disso, que nos orientando a buscar a santidade, porque o livro de Tiago nos fala que sem a santificação é impossível ver a Deus. Então a gente deve estar constantemente buscando, incessantemente buscando ser santos. E um exemplo que eu gosto de trazer desse apelo de Deus, essa ordenança de Deus para a santidade, está na ilustração em que, na passagem em que Jesus trata ali com a adúltera, a mulher adúltera. E ali os acusadores queriam apedrejá-la. E o Senhor Jesus ali a perdoa. Só que ele condiciona ela a seguir uma ordem dele. Ele fala para ela: vá e não peques mais. Santificação nada mais é que isso. Quando nos arrependemos, nos convertemos, reconhecemos os nossos pecados, que todos nós nascemos pecadores, nós reconhecemos os nossos pecados, nós entregamos a Jesus a nossa vida, porque reconhecemos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, que nos perdoa os pecados. Então, através disso, nós buscamos ser iguais a Ele, ser discípulos dEle. E Jesus, Ele orientou a essa mulher: vá e não peques mais. E assim devemos agir. Essa orientação de Jesus para aquela mulher é orientação para cada um de nós. Cada um de nós deve seguir deve se pautar através dessa orientação e seguir esse caminho de não pecar mais, de nos arrependermos do pecado e não tornar o pecado como uma prática em nossas vidas, que aí se torna iniquidade. E a palavra de Deus também fala sobre a iniquidade, que os iníquos não herdarão o reino dos céus. Então, que não sejamos iníquos, que sejamos sim aqueles que buscam ser separados para Deus, para o reino de Deus. E Jesus, a essência dele é a santidade. Assim como Deus é santo, Jesus é santo. Jesus expressou: eu e o Pai somos um, e de fato são. Eles são santos, eles são amor, eles são justiça. E Jesus demonstrou isso aqui na terra e provou que é possível viver uma vida sem iniquidade. Uma vida em que erraremos, sim, provavelmente erraremos, mas nós não teremos prazer em errar. O erro não será um hábito em nossas vidas, porque a palavra de Deus nos fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
Isso é fato. Então, devemos estar sempre buscando ter intimidade com Deus. Quanto mais intimidade tivermos com Deus, quanto mais discípulos de Cristo formos, verdadeiramente menos erraremos, menos pecaremos. E a salvação, assim como a santificação, é um processo. Nós fomos salvos por Cristo, nós estamos sendo salvos por Cristo e seremos salvos quando terminar o nosso ciclo aqui na Terra, que nós iremos para a glória. E como deve ser a nossa santidade? A busca pela santidade. Significa que nós não erraremos, que nós não cometeremos erros, falhas? Não, não significa isso. Mas significa não estarmos satisfeitos com elas, com essas falhas, com esses erros, com os pecados. Essa insatisfação com o pecado é uma expressão da nossa santidade. E se somos separados para Deus, o somos através de Cristo. Essa é a nossa identidade, como separados por Deus. Através de Cristo nós fomos separados por Deus. Por que ser santo? 1 Pedro, que nós já lemos, 1 Pedro 1,15 fala por que sermos santos. Porque Deus nos ordenou a ser santos, porque Ele é santo. E como imagem e semelhança de Deus que devemos ser, nós também deveremos buscar a santificação, buscar a santidade. E também para que o mundo possa crer, para que o mundo possa ver em nós a luz de Cristo. Assim como Cristo foi santo, ele foi separado, as atitudes dele eram diferentes das atitudes do mundo, assim devemos ser nós também. Ele falou que devemos ser sal e luz aqui na terra. Então, assim como ele foi sal e luz, nós também devemos ser sal e luz. E para que ser santo? Para ter autoridade para pegar o Evangelho. Porque quanto mais íntimos de Deus nós formos, mais latente será o Espírito Santo em nós. E ao abrir da nossa boca, será o próprio Deus falando através de nós. Nós nos tornaremos instrumentos de Deus. Por isso é tão importante nos santificarmos. Por isso é tão importante buscarmos santidade. Para que sejamos de fato, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, que sejamos embaixadores, a epístola de Paulo aos Coríntios, que sejamos embaixadores de Cristo aqui na terra. Embaixador é um representante, que venhamos a representar de fato o nosso Deus aqui na terra, que sejamos santos, separados, assim como Ele é. Agora, o que nos impede nesse processo de santidade? O que tenta nos impedir, tenta nos barrar nesse processo de santidade? São os pecados. E inúmeros são os pecados. Eu quero frisá-los aqui para trazer um alerta. Os irmãos já sabem, mas é para reforçar o quanto esses pecados nos impedem desse processo de santificação, esse processo de santidade. Os pecados do pensamento, como bem alertou o Senhor Jesus, nós pecamos em pensamentos, nós pecamos também em atitudes, nas intenções nós pecamos em palavras, pecamos nos relacionamentos, no trato com o outro, nós pecamos em ação e também pecamos em omissão. Pecamos quando fazemos algo que transgride a palavra de Deus e também pecamos quando deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Porque a palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então a omissão também é uma falha diante de Deus. E os pecados também de falta de controle. O autodomínio é um dos frutos do Espírito. Nós, como cristãos, devemos ter esse autodomínio. Quando não dominamos a nossa carne, os nossos impulsos, as nossas vontades,
nós estamos falhando, nós estamos pecando. Então esses são obstáculos. O pecado é um grande obstáculo para a santidade, para esse processo de santificação. Mas como eu falei, o Senhor Deus, Ele é tão misericordioso que a partir do momento que nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor Jesus, Ele nos perdoa os pecados. A missão dele na cruz do Calvário foi para isso, para nos redimir dos nossos pecados, das nossas culpas. Mas isso não nos predispõe a estar errando, como eu falei, por intenção ou rotineiramente, porque passa a ser iniquidade. E os iníquos, como já foi dito, não herdarão o reino de Deus. Não verão a Deus. Como podemos nos santificar? Através da mortificação da carne. 1 Pedro 2, versículo 1 e 2 nos traz a seguinte palavra. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós devemos abrir mão daqueles impulsos da carne, os impulsos, os desejos, pela malícia, pelo engano, os fingimentos, as invejas, tudo isso que a carne nos leva a tropeçar, nos leva a produzir, e venhamos a desejar as coisas do alto, o leite racional, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, devemos estar nos alimentando da palavra, devemos estar nos orientando através da palavra. O salmista, no capítulo 119, no versículo 105, ele nos deixa expresso assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a gente deve se orientar através da palavra de Deus. Então a gente deve matar a carne. Como processo de nos santificar, nós devemos matar a carne, matar os desejos da carne. Devemos nos alimentar da palavra, nos orientar através da palavra e devemos orar. Então essas são as nossas armas no processo de santificação. Matar a nossa carne, buscar a palavra de Deus, buscar orientação na palavra de Deus e estar falando com Deus, expressando a Deus os nossos desejos, aquilo que sentimos falta e também louvando e adorando a Deus através de nossas orações. E Jeremias 29, 12 e 13, gostaria de estar lendo aqui para os irmãos, Jeremias 29, 12 e 13, nos diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim como essa busca deve ser constante, essa busca também deve ser de todo o coração. Deus, Ele quer a primazia. Ele quer o primeiro lugar em nossas vidas. Ele deve ser a prioridade em nossas vidas. A partir do momento que Ele fica em segundo plano, já não serve. O processo já está falho, já está errado. Então que venhamos rever os nossos conceitos nesse sentido. Que venhamos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele garante que todas as coisas serão acrescentadas. Mas a partir do momento que buscarmos, e como Jeremias aqui expressa, o profeta Jeremias expressa, que venhamos a buscar de todo o nosso coração. Que o nosso processo de santificação seja assim. Que venhamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E assim nós o encontraremos. Glória a Deus. E assim, irmãos, nós encerramos a nossa aula sobre santificação. Eu espero que os irmãos tenham compreendido bem os objetivos, que era a respeito de santidade. Deixa eu rever aqui os objetivos da aula.
que era entender a importância da santidade na nossa vida cristã, comparar o conceito bíblico e o conceito que o mundo dá para santo e apresentar princípios para a busca da santidade. Nós encerramos com essa busca por esses princípios, que é matar a carne, alimentar-se da palavra, alimentar o espírito e buscar intimidade com Deus, através da oração, através da conversa, conversar com Deus diariamente, orai sem cessar. A palavra nos pede para que venhamos agir dessa forma. Então, que essas sejam as nossas atitudes, para que o processo de santidade nossa seja bem sucedido e nós possamos ver esse Deus maravilhoso na glória. Eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus Cristo. Amém.